Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Júlia Césari. Mais um Em Foco, estamos aqui. E hoje um Em Foco especial, tá? Com muitas entrevistas, um bate-papo muito legal que a gente vai ter sobre o congresso que vai acontecer, que é o Qualivita. Eu não sei falar direito, mas eu vou descobrir com a professora Helene, que está aqui comigo, que é a professora de odontologia, e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o Qualivita. Qualivita. E ela vai falar pra gente sobre o Qualivita, o que é esse congresso, informações básicas e também sobre a jornada de odontologia, que é a sua especialidade, certo? Certo. Boa tarde, professora. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando do nosso grande evento. O Qualivita é um congresso que abrange todas as áreas da saúde da universidade, os cursos, né? E é uma oportunidade, né, do aluno renovar, né, do aluno ter um conhecimento, de trazer pessoas de fora, né, para poder palestrar, né, falar sobre as novidades. Geralmente são temas, né, que a gente acaba incluindo, né, esse ano é inclusão e humanização. São temas referentes à sociedade atual. E acho que é uma oportunidade do aluno entender já, entrando no mercado de trabalho, como é que está funcionando as coisas na sociedade. E abrange todas as áreas da saúde, né, que é importante, né, as áreas não trabalham sozinhas, elas trabalham integradas, porque o corpo humano é integrado, né? Então a gente precisa de todas as áreas e essa é a oportunidade do aluno ter essa integração. E professora, você pode me falar quando que vai acontecer esse congresso? O congresso começa no dia 28, né, de maio, e que é a parte do Qualivita, onde tem a apresentação de trabalhos científicos, tanto da universidade quanto de universidades também de outros lugares. Nós temos palestras falando referentes ao tema, né, de humanização e inclusão. E aí no dia 29 nós temos as pré-jornadas e no dia 30 as jornadas referentes aos cursos da área da saúde. Certo. E você disse de outras universidades. Quem que pode participar desse congresso? Qualquer universidade, né, aqui do país, até exteriores, né, seria até interessante. Mas a gente tem universidades, a gente tem pessoas que estão apresentando trabalhos de universidades públicas, né, tipo Unesp, né, USP, outras universidades particulares da região, de outros estados. Então, qualquer pessoa pode se inscrever, né, o seu trabalho, se aprovado, fazer a sua apresentação. A gente estava, antes da entrevista começar, você me falou sobre as inscrições, que o prazo já acabou, mas qual foi o prazo? O prazo foi até o dia 20 de maio, né? Mas parece que vai ter ainda uma abertura, então quem quiser ainda, tiver interesse de se inscrever, é só entrar em contato com o Qualivita, conversar, que acho que vai ter uma extensãozinha aí do prazo. Certo, muito legal. E qual que é o tema da 23ª edição do Congresso? É a inclusão social e humanização, né? Hoje é um tema muito pertinente, né? A gente está vivendo, né, na sociedade e tem essa necessidade de ter essa inclusão, pacientes com necessidades especiais, pessoas que, né, hoje se fala muito do TDAH, de todas essas questões, né, que com a pandemia acabaram se agravando um pouco. Então, acho que, né, voltar com essa questão, né, da empatia, né, da humanização. A gente agora tem que ter né, o ser humano, ele quer esse acolhimento, né? Então a gente tem que proporcionar isso para ele e os alunos que estão se formando, eles têm que ter esse entendimento com relação a isso, porque já é pertinente da sociedade atual. Certo, e agora que a gente falou um pouquinho do que é o congresso, como funciona, eu queria saber das jornadas. O que são as jornadas dentro do Qualivita? Então, as jornadas são, assim, específicas dos cursos, né? Onde a gente tem a oportunidade de trazer pessoas de fora, né? Pessoas que têm um conhecimento, um renome, para falar das atualidades, das técnicas, né, do que está acontecendo no mercado de trabalho, para falar também das inovações tecnológicas, né, tudo isso é referente às áreas específicas dos cursos, né. A gente tem vários cursos da saúde, então cada, né, curso vai ter oportunidade de focar na sua área, né, para os seus alunos. Então, acho que é interessante porque o aluno começa a ter um pouquinho de visualização, né, de vislumbre de como está sendo o mercado lá fora e também com questão até de ética, né, porque a gente tem as redes sociais, né, as mídias sociais hoje em dia, que às vezes dão uma extrapolada um pouquinho, né, nas coisas, nas técnicas, nos conhecimentos. Então, a gente traz essas pessoas que são pessoas realmente fidedignas, pessoas que têm embasamento científico. Sim, e como a gente falou de jornada, e eu falei no começo do programa que a senhora é professora
do curso de odontologia. Vamos falar um pouco específico da jornada de odontologia? Ah, com certeza. Eu sou meio suspeita para falar porque eu sou da primeira turma. Caraca, que legal! Eu sou da primeira turma do curso de odontologia, né? O curso de odonto foi o primeiro curso da saúde, né? Então a gente comemorou ano passado 30 anos. Que legal! Né? A minha turma comemorou 25 anos de formado, né? O jubileu, que a gente também comemorou. Então, assim, eu participei da primeira como aluna, né? Já tem 23 anos que eu tô contratada aqui. Nossa, então antes da gente falar sobre a jornada, me conta como é essa experiência de estar desde o começo. Desde o começo, eu falo que eu, né, botei a pedrinha lá. É muito gratificante, eu tenho muito orgulho, né, da minha história e de ter participado, né, da formação do curso. E eu, mais alguns colegas que trabalham comigo ainda também dando aula e tudo. Eu sou uma pessoa que eu visto a camisa mesmo da Univap porque realmente eu sou o que eu sou graças às oportunidades que eu tive aqui. E eu participar da primeira jornada como aluna e agora, né? Essa aqui é a minha terceira como professora de presidência e vice-presidência. Então, para mim, é uma história gratificante ver a evolução do curso, quantos alunos já saíram daqui, colegas, né, que estão já incluídos na área profissional, às vezes no atendimento ou até ministrando cursos. Então, para mim, é muito gratificante e é um orgulho que eu tenho. Caraca, que legal, professora. Eu achei demais, você tá desde o primeiro. Desde a primeira. Então, vamos agora falar do que você quer muito falar, que é sobre odontologia. Claro. Qual é a programação da jornada de odontologia? Então, a nossa programação é uma programação muito especial, porque a gente está trazendo palestrantes internacionais, inclusive, que, né, por conhecimentos nossos, colegas, né, que prontamente resolveram, né, aceitar o nosso convite. Então, a gente vai ter a parte, né, de palestras, vamos ter a parte de prática, né, que é super importante, os alunos gostam muito e esperam muito essa oportunidade. E vão ter muita coisa, vão estar muito direcionado na parte de reabilitação oral, na parte de HOF, que é harmonização, né, que hoje em dia se fala muito da questão de harmonização. Nós vamos ter palestra de harmonização um pouquinho diferente, né, a gente geralmente voltada para feminina, a gente vai estar um pouquinho voltada mais para masculina. Então, a gente vai ter uma palestra muito interessante, que eu acho que é uma palestra que eu digo que é aquela palestra que vai dar mais uma relaxadinha, né, de tanto conhecimento, que é sobre odontologia aeroespacial, que é uma curiosidade. A gente que vive aqui em São José dos Campos, que temos o Centro Tecnológico, né, que é o DCTA, temos Embraer. Então, eu acho que é um refresco e uma curiosidade de como é que é tratado a parte odontológica dos astronautas, né, na parte da NASA. Trouxemos uma pessoa para falar sobre isso. Vamos ter parte de, né, clareamento dental, parte de restaurações com materiais novos que estão sendo lançados no mercado. E vai ter bastante prática, então? Vai ter bastante prática, né? Tem a parte de restaurações, parte de implante, vamos ter a parte de, né, de várias coisas realmente referentes, né, à área, interessantes, que os alunos geralmente gostam, parte de clareamento, então vai ter a parte voltada de estética também. Então, tudo isso, né, na pré-jornada e na jornada odontológica. Então, vai estar, né, para os alunos ali escolherem, né, as áreas que se interessam. Vamos ter muita empresa. A gente está com empresas, né, de renome, Colgate, Sensodyne e outras empresas relacionadas, participando também, né, da jornada. Brindes, né, vão ter bastante brindes. Tem a parte do coffee, né, que também é um coffee onde também há interação. Essa é uma parte importante que eu queria falar, sobre a integração entre os cursos da área da saúde. Vão ter mais horários, assim, vamos dizer, dessa integração? Ou durante a jornada, cada jornada, vão ter momentos que vão juntar? Como vai funcionar essa integração entre os cursos? A gente fica um pouco mais para cá, né? A nossa jornada vai ser aqui no bloco 5, né? E aí os outros ficam lá mais para o bloco 7. Mas, assim, a interação, assim, qualquer aluno que tem interesse, não precisa ser só da área odontológica, que queira interesse de participar, é sempre bem-vindo, né? Eu acho que a interação é importante. A gente, depois da nossa jornada, tem o after party, né? Tem a festa que a gente faz depois, que é também aberto para todas as áreas, para todos os alunos de todas, né, de todas as áreas, não precisa ser só da área da odontologia, que eu acho que é uma área que é um momento que tem essa interação. Sim, muito legal. E você falou que a odontologia está aí mais de 2 décadas participando do Qualivita. E quais foram os marcos assim mais importantes que consolidaram mesmo esse evento
que é um evento tão importante para a odontologia? Acho que o marco é assim, né, trazer bons profissionais, né, para palestrarem, para, né, divulgarem seu conhecimento. Eu acho que a integração dos alunos, né, com relação ao evento, né, que assim, os alunos participam e, na verdade, a jornada é feita pelos alunos, né, a gente, professor, fica só mais na orientação, porque é uma jornada deles, né? Então a gente sempre pergunta quais temas eles têm interesse, né, para a gente poder ir atrás. E eu acho que o marco mesmo é essa questão do embasamento científico, né, trabalhos sendo apresentados. Toda vez que um trabalho científico é divulgado, né, dá uma consolidação daquela técnica, né, daquele procedimento, do que realmente funciona, né, do que realmente é real, né, no que a gente pode confiar, né, em termos de produtos, em termos de técnicas. Então, acho que essas jornadas consolidam isso daí, né, é um marco que fica, né, para as pessoas, né, não só para os alunos, mas para os profissionais também já formados. Certo. E para a senhora, o que você acha que é importante para a formação do aluno que está participando desse congresso para o futuro dele, assim? Eu acho que assim, é embasamento científico, né, estudar, né, mesmo se atualizar. Eu acho que a gente nunca para, né, a gente sai da faculdade, mas a gente tem que estar sempre evoluindo e sempre se atualizando. A odontologia, ela desenvolveu muito nesses últimos anos, então todo ano é um material novo que aparece, é uma técnica nova que surge, é uma área que se desenvolve, né? Então, assim, não dá para a gente ficar parado, a gente tem que ficar em busca do conhecimento o tempo inteiro. E eu acho que essas jornadas, né, esses congressos, eles são para isso, para você ter essa oportunidade de se desenvolver, né, de conhecer, de se atualizar, de fazer um network, né, de realmente ampliar o seu conhecimento, né, de ampliar, né, a sua área profissional ali. Então, eu acho que isso é o importante na hora de você participar desses eventos. E eu acho que, começando na graduação, você está sempre um passo à frente. Faz sentido. E para a gente finalizar, então, qual é a sua expectativa para esse evento? Mais um evento que você vai participar, né? O que você espera para os alunos, para os professores que estão se empenhando nesse congresso? Qual é a sua expectativa? Eu tenho uma expectativa alta. Eu acho que, assim, a gente está com muito gás, né? Os alunos tiveram uma participação muito grande, né, nesse ano. A minha expectativa é que isso se expanda cada vez mais, ou seja, não fique só restrito na universidade, que realmente pessoas de outros lugares, né, de outras regiões, também tenham conhecimento, né, do nosso congresso e participem. Acho que a ideia é sempre ampliar. Quanto mais pessoas, né, se integrarem, melhor, né, em termos de troca de conhecimento. Então, eu acho isso importante. Esse ano a gente tem até um mascotinho. A gente tem o Joãozinho. Sério? Ele é o quê? Ele é um robozinho que a gente que fez. Bonitinho. Que, né, o pessoal dos alunos que fizeram, né, os alunos participaram muito em questão de produção, em questão de participação. E é isso que eu acho que isso divulga. As redes sociais ajudam muito, né, nessa divulgação. Então, a ideia é assim, a minha expectativa é que no ano que vem venha mais gente às vezes externas, né, que não sejam só da universidade, para divulgar mesmo o nosso evento e a nossa própria universidade. Certo. Que demais, professora. Eu adorei o nosso papo. Muito obrigada pelas informações e por essa troca muito legal que a gente teve. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, a professora Ilene vai ficar por aqui, mas a gente vai para um rápido intervalo, nosso primeiro intervalo do nosso Enfoque Especial aí com a Alivita, porque tem muito mais informações pela frente, tem professor, tem aluno que vai trazer todos os detalhes aí desse congresso para vocês. Então fica aí que já já a gente volta com muito mais coisas sobre o congresso com a Alivita. Estamos de volta com o nosso Enfoque Especial e hoje aqui, agora no nosso segundo bloco, estou com os professores Matheus e Jofre. Muito boa tarde, professores, como vocês estão? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, pela participação aqui, no poder falar mais um pouco sobre as jornadas que acontecerão no 23º Qualivite.
Como vocês sabem, a gente está fazendo o nosso enfoque especial do Qualivite e aqui os professores Matheus de Biomed e Geoffrey de Medvet vamos falar sobre as jornadas dos cursos entre si. Vamos começar com o professor Geoffrey. Professor, você pode me falar o que é a sua jornada? Joia. Dentro do Qualivite, que é realmente esse grande congresso da área da saúde das faculdades de saúde da universidade, a Medvet, dentro do tema escolhido, que vai desde a saúde, humanização, inclusão, nós temos no dia 29 a nossa abertura com a cavalaria. A cavalaria vai agraciar o nosso evento com uma demonstração do que eles fazem normalmente lá no CTA, é uma cavalaria da aeronáutica, muitos não conhecem, né? Após esse evento, nós teremos alguns cursos práticos. Puxa, mas que cursos e que áreas? Para vocês terem uma ideia, como há uma união desses eventos no Qualivite, nós vamos trazer um profissional que realizou o salvamento dos animais no Rio Grande do Sul, naquela grande enchente. Vocês devem lembrar do Caramelo, daquele cavalo que foi salvo. O veterinário responsável pelo salvamento, ele vai ensinar aos nossos alunos como foi feito, o que foi feito. Isso é muito importante. Na área de comportamento animal, teremos também uma ex-aluna, falando para os nossos alunos como é importante você conhecer e reconhecer as atitudes dos animais, e esses animais também servindo para a área médica. Animais para autistas, para cegos, para pessoas com algum comportamento que exige um aprimoramento com um animal. Então, são grandes áreas da saúde alimentar. Teremos também área de inspeção de alimentos, um curso prático com uma grande professora falando principalmente do leite. Animais silvestres, aproveitando o nosso CRAS aqui com os animais silvestres. Então, já no dia 29 teremos um grande evento, a abertura com esses cursos práticos. No dia 30, vamos começar as nossas palestras teóricas. Como a Medvet, ela é uma das profissões mais abrangentes, então eu tenho que gerenciar, e os próprios alunos também fizeram a organização junto comigo, tanto a área alimentação, então segurança alimentar, a área de pequenos animais, cães e gatos, animais de companhia. Mas como assim? De cada 10 doenças, 6 são transmitidas por animais, zoonoses. Então eu tenho que ter a área de grandes animais, principalmente doenças transmissíveis. Vamos ter palestras sobre isso. Vigiagro, e o que é? Aquela grande área federal em aeroportos. Você já deve ter visto aquele programa no YouTube, aeroportos, que ficam... Temos uma veterinária que cuida da parte alimentar, o que pode não ser trazido dos países de fora, né? Uhum. Teremos também a área de equinos, o veterinário que vai falar sobre o resgate também, vai falar sobre primeiros socorros. Então, serão palestras simultâneas, 12 palestras simultâneas nessas diversas áreas do conhecimento da veterinária, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Como abertura deste dia 30, teremos o cuidado com a cabecinha dos nossos alunos, dos nossos futuros veterinários, a parte da psicologia. Uma psicóloga falando de temas tão intensos quanto o luto, quanto o burnout, a cabecinha dos nossos alunos, como é que ele sai, como é que ele sobrevive num mundo onde os pets são responsabilizados por suportar uma depressão ou alguma falta no comportamento de uma sociedade que os acolheram como filhos. Então, essa responsabilidade para um médico veterinário recém-formado que está tratando o filho daquele casal, que é considerado um cachorrinho, e de repente ele precisa fazer uma eutanásia. É a única profissão que nós fazemos eutanásia regulamentada. Como é que fica a cabeça desse meu aluno? Então, temos alunos pós-pandemia,
temos alunos mais novinhos, temos alunos que estão saindo, que fica com aquela ânsia, o que eu vou fazer? Esse congresso serve para isso, essa jornada serve para isso. De repente eu tenho aí já um direcionamento profissional para os meus alunos. Fico muito feliz em presidir mais um ano esse evento para uma organização tão bonita quanto a Univap. Certo, muito obrigada, professor. E professor Matheus, agora voltando para o curso de biomedicina, qual é a programação da jornada de biomedicina? Bom, primeiramente, muito boa tarde. Para mim é um prazer, né, estar aqui falando com vocês da TV Univap, professor Jofre, né, sempre um prazer. Nós somos parceiros de pesquisa, né, já tem um tempo que a gente tem trabalhado. Bom, a grande proposta da nossa 18ª jornada de biomedicina é fazer com que o nosso aluno ele se sinta imerso no contexto contemporâneo, com que ele aprenda conhecimentos e experiências de palestrantes renomados, que nós convidamos palestrantes das mais variadas áreas da biomedicina, de análises clínicas, que é considerada uma área de fundamento dessa categoria, imunologia, biologia molecular, que destoa como uma tecnologia muito promissora, né, é considerada o futuro da ciência, microbiologia e também a estética, que é um mercado muito grande relacionado bastante com a psique humana, bastante com a satisfação e o prazer de viver, né? Então é um congresso que nos comporta a nossa 18ª jornada, e a grande proposta dela é fazer com que o nosso aluno ele saia preparado num contexto humanizado, consciente, para com que ele seja capaz de promover e atuar no mercado da saúde contemporâneo. Nós temos uma pré-jornada no dia 29, no período da tarde, considerada uma pré-jornada, mas traz uma mesa redonda com ex-alunos. Ex-alunas, na verdade, né, são alunas, casos de sucesso. Nós temos uma aluna que ela é concursada, trabalha no hospital. Temos uma aluna que ela vem compartilhar o conhecimento dela do banco de sangue, de hematologia e hemoterapia. E uma também ex-aluna que ela trabalha no ramo da estética, atualmente faz mestrado e é proprietária de um centro de estética aqui na cidade. Então são ex-alunas com muito a compartilhar para com que inspire, com que brilhe os olhos dos nossos futuros biomédicos e biomédicas aqui do Vale do Paraíba. Bom, já no dia 30 nós vamos ter palestras na parte da manhã, né, das 8 às 6 também. Palestras até o meio-dia e 30 vão ser com palestrantes renomados que nós convidamos dessas áreas, palestrantes que têm uma bagagem muito grande no mercado de trabalho e também acadêmico. Então, para fazer com que nossos alunos possam se qualificar e adquirir experiências desses palestrantes que vieram compartilhar aqui, não só do Vale do Paraíba, mas também a de São Paulo, capital. Nós temos também, no período da tarde, minicursos que vão ser realizados, minicursos com a proposta de serem práticos, com doutoras da área de estética e também com pesquisadores da área de biologia molecular. O grande enfoque da nossa jornada, o que destoa a 18ª jornada das demais, é fazer com que se perpetue a questão da conscientização e evolução do saber do aluno e também em prol desse mercado da saúde, que é bastante flexível. Certo. E aproveitando que você já está falando da sua jornada, como que essa jornada vai contribuir para a formação científica e prática dos alunos de biomedicina? Maravilha. Na verdade, a grande raiz dessa jornada, o grande foco dela é a promoção do saber científico. Vão ser abordadas diferentes práticas, principalmente da área de estética e biologia molecular, que vão fazer com que o nosso aluno fique em contato com as tecnologias mais avançadas, com os mercados mais exigentes e fazer com que esse aluno se coloque no cenário atual. Muitas vezes a gente dando uma aula prática ou no contexto teórico acadêmico, a gente não consegue aprofundar exatamente no que está sendo utilizado de mais recente e atual. Isso até comum de todas as áreas, porque as empresas possuem acesso a esse maquinário, acesso a essa tecnologia mais de ponta, às vezes disponível somente na pós-graduação, né? E nós vamos trazer essas máquinas, nós vamos trazer essa tecnologia para com que os participantes do nosso minicurso entrem em contato com esses recentes aparelhos avançados, digamos assim, da área da ciência. E a parte da manhã será com a parte teórica, né? Então vão ser complementares à parte dos palestrantes e dos pesquisadores dos minicursos.
Que legal, vai ser bem dinâmico então para os alunos de Essa é a proposta, biomedicina. fazer com que o aluno fique o tempo todo utilizando a energia dele e associando conteúdos. Porque os jovens são assim, eu falava com o professor Jofre antes, eles têm essa energia, essa necessidade de fazer conexões muito depressa. Sim. E a gente tem que se esforçar para fazer com que essas conexões sejam feitas e eles permaneçam estimulados. É isso mesmo. Professor, professor Jofre agora, a gente estava comentando antes da entrevista que você quer essa integração entre os cursos da área da saúde. Como que a medicina veterinária vai se integrar com os outros cursos, como a biomedicina, a nutrição, nessa jornada ou na vida em geral? Não, excelente pergunta. Surgiu agora, nesses últimos dias, uma discussão dos cursos da área de saúde não serem mais EAD. E nós estamos ainda na nossa guerra particular do curso de veterinária do Brasil, que ainda não saiu não bateram o martelo que ele não pode ser EAD. E justamente isso que o professor fala, e o interessante da Univap é justamente isso. As aulas práticas, as aulas direcionadas ao profissionalismo dos alunos, que eles já saem com uma bagagem, e eu gosto muito de uma palavra que gerencia esta universidade, capacitação. A capacitação ela só é feita através de um curso teórico prático. E isso faz com que, dentro da medicina veterinária, eu tenho alunos que coletam sangue de cavalos, de ranchos e aras, que trazem para o professor Matheus e passam no laboratório e começam a encontrar doenças que podem ser zoonoses. O veterinário, com este dado, trata os cavalos, diminui a chance das pessoas que praticam esporte se contaminarem com este parasita, esta bactéria, melhorando assim a vida dos alunos que conseguiram e visualizaram, das pessoas que agora têm uma proteção com seus animais dentro da própria universidade. Para finalizar tudo isso, um trabalho científico que pode ser publicado num congresso como esse. Imagina a alegria dos alunos vendo o próprio trabalho de duas grandes faculdades focadas em uma universidade, áreas da saúde. É uma super oportunidade, Puxa, né? Um outro exemplo, área da fisioterapia, ecoterapia, o uso de cavalos para a saúde do ser humano, Sim. unindo a fisioterapia com a veterinária. Gente, é tão gostoso trabalhar numa área da FCS, que eu tenho várias oportunidades de abertura, de conhecer tantos profissionais e os meus alunos aproveitarem de todas essas áreas. Os meus patrocinadores, quando veem isso, falam, caramba, eu vim no lugar certo. Caramba, essa faculdade realmente forma alunos com uma capacitação de excelência. Isso para o aluno não tem preço. Não tem. Na verdade, tem preço e é um preço muito bem gasto. Isso me dá muita energia para continuar nessa vida acadêmica. E eu também trabalho como clínico fora. Eu trazendo essa experiência do clínico junto com a academia, num congresso que faz essa união de todas essas faculdades da área da saúde, puxa vida. Olha, você não sabe a alegria que me dá esses congressos anuais. Já estamos no 23º, a veterinária é um curso de 6 anos, 7 anos aqui dentro. Você vê 18 edições da biomedicina. Que eu quero chegar lá. Então, eu fico muito contente de participar de tudo isso. As zoonoses, a segurança alimentar, a melhoria nas técnicas de laboratoriais para que diagnostiquem doenças que afetam a população, desde alimentação, carne, cisticercose, puxa vida. Querendo ou não, todas as áreas da saúde estão conectadas, né? A área da nutrição trabalhando junto com a veterinária. Sim. Puxa, é uma união muito grande. E os alunos aproveitando isso ainda para a publicação de trabalhos, a defesa dos seus pôsteres, a explicação do que ele fez com toda aquela garra e com os tutores, com os orientadores, direcionando a carreira. Puxa vida, quando você vê um profissional, um aluno aqui bem sucedido... Como eu perguntei para o professor Matheus sobre como essa jornada vai influenciar para o futuro dos profissionais, né? A mesma coisa com
a medicina veterinária, eu acredito, certo? É isso aí. Vão sair já direcionados. E tudo bem se de repente no meio do caminho eu estava direcionado para o A, eu vou fazer o X. Não tem problema. Você também viu aqui dentro da universidade o A, B, C, D, E, F, G, H. Por quê? Nós temos esse congraçamento entre os cursos. Uhum. Muitos médicos veterinários estão trabalhando na área comercial nas grandes empresas farmacêuticas humanas. Uhum. Como gerentes, como promotores, como diretores de multinacionais. Eu tenho um exemplo desse em casa, minha esposa, que é veterinária e trabalha nessa área. Puxa vida. Então, eu tenho todas as áreas da saúde reunidas numa única universidade. Isso é muito bom. Certo. E agora, para a gente finalizar, eu queria saber uma pergunta, a mesma pergunta para vocês dois, mas vamos começar com o professor Matheus. O que o senhor espera dos participantes da sua própria jornada para o futuro, ou qual é o aprendizado que o senhor acha que elas vão levar com esse congresso todo? Bom, eu espero primeiramente que elas aproveitem muito, tudo preparado com muito carinho, preparado para com que sejam bem recebidos todos, para com que tenham excelentes experiências, com que carreguem essa bagagem dos palestrantes que virão, palestrantes que estão no mercado de trabalho, palestrantes que têm muito a compartilhar, experiências, que têm dicas, conselhos. Eu espero que eles levem isso para a vida, que façam disso uma experiência memorável, que quando eles forem participar de entrevistas, quando eles forem participar de tomadas de decisão no futuro, assumir cargos de liderança, que eles se lembrem desse conhecimento, que esse conhecimento possa contribuir para com que eles tenham uma formação sólida e que levem isso para a vida. Eu acho que esse é o grande propósito da Univap. Ela é uma instituição diferenciada, ela preza pela qualidade de ensino, pela experiência com que o aluno tem. E também está até no slogan dela, uma universidade de verdade. Ela quer com que o aluno sinta o ambiente acadêmico. O que eu espero dessa jornada, mais uma vez, é isso, que o aluno sinta o ambiente que ele está e leve essa bagagem. Certo. E o senhor, professor? Eu assino embaixo, professor. Maravilha. Vocês não têm noção. Eu tenho 30 anos de carreira. Desses, menos de 10 anos como professor, mas quando eu trago essa bagagem lá de fora para dentro da academia, os alunos falam, opa, dá para eu trabalhar nessa área, pô, ele tá sobrevivendo. O professor tem 30 anos que o arroz e o feijão dele vem ali da profissão dele. Isso é muito bom. Uhum. E dentro desta universidade, eu consigo mostrar isso para os alunos. Neste evento, desde o primeiro ano, eu já tenho alunos produzindo trabalhos. Já tem matérias como extensão, já tem trabalhos, formação de como escrever um trabalho desde o primeiro ano da faculdade. E você vê os trabalhos deles bonitinhos logo no primeiro ano. Assuntos básicos, mas muito importantes na área veterinária. E quando ele vê trabalhos dos alunos dos anos subsequentes, do quinto ano, puxa vida, como ele conseguiu esse trabalho cirúrgico com este produto e eu quero saber, eu quero fazer. Quando ele chega na minha aula de clínica, principalmente de equinos, não, professor, eu queria fazer muito isso. Como é que a gente vai operar um cavalo aqui dentro? Sim, temos 2 hospitais, um de pequenos animais e um de grandes animais. E os cursos serão nesses hospitais, vamos demonstrar a nossa casa para as pessoas que vão vir. Nós temos quase 1.000 e poucas pessoas rondando este evento. É óbvio que vamos deixar o gostinho de, putz, eu queria tanto participar desta universidade. É com amor, é com, sabe, afinco que eu falo. Sim, é uma universidade que eu consigo dar aula, que eu consigo fazer com que o aluno tenha prática. Infelizmente não temos isso na grande maioria das faculdades, mas aqui eu consigo fazer isso e isso demonstra o interesse dos alunos em participar dos eventos. E temos muitos alunos de fora, então serve tanto para os nossos alunos, pesquisadores, alunos de fora, profissionais que também assistem às palestras, como o professor falou, poxa, aquele profissional renomado da biomedicina, você acha que eu não vou assistir? É óbvio que eu vou assistir. Poxa, aquele rapaz que é da veterinária, também vou assistir. Então temos médicos veterinários, esteticistas, odontólogos, biomédicos, assistindo palestras das nossas jornadas. Isso me deixa muito feliz, isso me dá certeza que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa.
Então não percam, isso é imperdível. Do dia 28, na nossa abertura, ao dia 30, não percam. Ainda existe a possibilidade das inscrições. Façam. Ainda há algumas vagas em alguns cursos práticos, eu acho que na veterinária tem. Nos cursos teóricos ainda tem vaga, na biomedicina também deve ser isso. Tem vaga. Mas não deixem para a última hora, senão falta sim, porque são cursos bem requeridos, tá bom? Certo, muito obrigada, professores. Foi ótimo ter esse bate-papo aqui para a gente entender melhor um pouquinho de cada jornada. Eu agradeço muito pela participação de vocês. E é isso, gente. Eu vou para um breve intervalo. Já a gente volta, porque não acabaram as informações. Alguns professores e alunos também vão estar aqui com a gente. Então não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta. Eu falei para vocês que tinha muita informação ainda para você aí de casa. Agora eu estou aqui com alunos da área da saúde da Univap. Eu estou aqui com o Wellington e com a Giovana. O Wellington, que é de enfermagem, e a Giovana, que é de serviço social. Boa tarde, gente. Boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem, e você? Tudo certo também. Então vamos começar já com as nossas perguntas. Eu vou começar com o Wellington, que vai falar um pouco sobre a enfermagem pra gente. Wellington, você pode falar um pouco da programação da jornada de enfermagem? Posso. A enfermagem vai estar na nossa 15ª edição da Joenf. A gente está promovendo palestras e minicursos também para estar direcionando os alunos durante a nossa jornada. A gente está contando com alguns nomes importantes da área da enfermagem, principalmente daqui do Vale do Paraíba, e principalmente o que eu acho que é um pouco de orgulho, muito orgulho pra gente, é que dentro desses palestrantes renomados, a gente vai ter ex-aluna. Então, pra gente que ainda é aluno, é uma inspiração muito grande. A gente vai estar priorizando, falando sobre a inclusão social, a humanização, a inclusão que a gente quer trazer não somente dos pacientes, que a gente tenta promover essa humanização no atendimento, mas também essa inclusão dos nossos profissionais de saúde também. Então, a gente vai ter muitos assuntos, todos assuntos voltados para a enfermagem, de muita importância, e vai ser um prazer essa jornada. Para a gente como aluno, a gente tem muitas inspirações e vai ser gratificante participar. Certo. E para você, Giovana, como que é essa versão de aluno para o congresso e qual é a programação da sua jornada? Então, no caso, a nossa jornada tem o tema a participação social de pessoas com deficiência e os desafios profissionais. Então, nós teremos 3 profissionais dando palestras, né? Uma referente é uma assistente social, que vai falar, né, um pouco mais sobre a nossa área, mas como a gente debate muito a equipe multi, nós teremos também uma advogada, que é a Rebeca, e também nós teremos uma profissional formada em arte e ciência, que no caso é a Sara, e o objetivo é a gente debater mesmo essa parte mais multi, né? O quanto esses profissionais, o quanto as pessoas com deficiência, elas precisam estar sempre presentes no nosso debate, né? E eu acho que como aluna é brilhante ver essas profissionais lá, principalmente uma assistente social que já trabalha há 12 anos com pessoas com deficiência. Então, eu acho que uma vez que a gente vê essas profissionais e a gente consegue um mínimo, sabe, de tipo dialogar, de já ter se preparado, né, claro. E no final a gente vai ter abertura para perguntas. Estamos todos ansiosos para poder conhecê-las melhor. E você falou do seu tema que envolve deficiência, certo? Eu queria saber como o serviço social ele pode atuar para desconstruir barreiras de preconceito, ainda mais que é um tema que é bastante importante, né? Porque o tema da deficiência pode levar para vários lados e a gente sabe que tem muitos preconceitos. Como que o serviço social atua nessa questão?
No caso, o serviço social tem defesa ativa, né, com os direitos humanos. No caso, está no nosso próprio código de ética, mas na parte ativa, posso dizer que a gente está sempre junto aos movimentos sociais, né, que são eles que garantem realmente a visibilidade da garantia de direitos. Porque mesmo, às vezes, todos temos acesso a direitos, mas nós sabemos que a gente precisa estar sempre em luta e dando visibilidade para essa população. E eu acho que é isso que o serviço social faz, ele dá a visibilidade aos direitos, mas também aos deveres, e claro, abre debate e traz os movimentos sociais para perto. Certo. Agora voltado para a enfermagem. Como você acha que essa jornada pode ajudar na formação do enfermeiro, da sua profissão mesmo? Você que a gente estava conversando e ele disse que está trabalhando no Qualivit e participando como aluno. Como que você percebe isso? Então, eu percebo que a enfermagem, ela abre muitas portas para que a gente tenha essas oportunidades. E falando como aluno, a gente sempre tenta mostrar, principalmente durante a jornada, que o enfermeiro, ele é essa ponte para estar abrindo todos esses caminhos que a gente quer. E durante a jornada, a gente sente que essa é a oportunidade que a gente tem, tanto de receber os nossos palestrantes, quanto de ser um exemplo para os alunos. Eu falo como aluno também. E é uma oportunidade muito grande. A gente espera sempre ansiosamente por essa oportunidade de conhecer grandes nomes e a gente ter esse contato, às vezes até trocar uma palavrinha no começo ou no fim da palestra, até mesmo dos minicursos. Então é sempre uma oportunidade muito vasta que a gente tem. E você pode comentar como que essas experiências elas podem ser compartilhadas ali durante a jornada e durante esse processo do Qualivit? As experiências, normalmente a gente já tem um contato com os professores, eles estão sempre compartilhando com a gente, os palestrantes que a gente vai receber também, a gente sempre tem eles como referência. Então, eu acredito que isso possa ser uma oportunidade bem vista e eu acredito que vai ser de grande avanço, porque a nossa ideia, comparado ao ano passado, é de estar evoluindo, os palestrantes sempre mais atualizados. A gente tenta abordar temas que estão dentro da nossa rotina, como a tecnologia. A gente quer mostrar como a tecnologia vai estar auxiliando a enfermagem nos cuidados direto com o paciente. Então vai ser incrível, vai ser uma jornada... Certo. E Gi, posso chamar de Gi? Qual que é a importância do protagonismo das pessoas com deficiência nas discussões sobre políticas públicas, práticas sociais, essa questão do tema do serviço social? Eu acho que, inicialmente, por opinião própria, no caso, que quando você dá autonomia para os sujeitos, você faz com que eles tenham realmente a participação social. E nada melhor do que as próprias pessoas de atuação, os próprios sujeitos falem dos viés deles. Então, quando a gente dá autonomia e participação exatamente para toda a parte da população, mas claro, para eles, acho que fica um pouco mais fácil para que a sociedade toda entenda a vulnerabilidade que eles têm. Uhum. E assim como eu perguntei para o Wellington, quais são as experiências, as trocas que vocês vão ter nessa jornada que vão ser importantes para os alunos dentro do Qualivit? No caso, é mais a parte de perguntas mesmo, Claro, a gente conhece já as palestrantes, acho que pela carreira profissional delas, Mas, inicialmente, acho que a parte que a gente vai ter mais diálogo com elas será mesmo na parte de abertura para perguntas. De qualquer forma, depois elas estão super abertas, a gente chegou a conversar com ela também, por eu ser da comissão, eu cheguei a conversar com elas, para que posteriormente elas consigam também dialogar com esses outros alunos. Mas
Acho que inicialmente quando a gente abre para que outros profissionais, né, a enfermagem, a nutrição, se quiser passar lá também, a gente vai conseguir dialogar ainda melhor, porque a gente consegue fazer esse papel multi. Então, as palestrantes vão estar lá para dialogar com a gente, com certeza, mas se a gente conseguir abrir para que o serviço social sejam conhecidos nas outras áreas e vice-versa, acho que é a parte principal da jornada em si. Você falou que você é da comissão do projeto. Como é essa preparação para o projeto? Como é ser da comissão de um evento tão grande como esse? Difícil, não é fácil, mas super importante. Porque ser da comissão é pensar no palestrante que vai vir e por que vai ser chamado ele, sabe? Planejar como que a gente vai fazer o café, como que a gente vai fazer as inscrições, a divulgação. Então, é um processo bem árduo, mas super interessante. Eu acho que assim é um prazer estar fazendo essa organização, principalmente porque todos os anos nós temos a nossa jornada lá na Faculdade do Centro, né, no campus Castejon, e esse ano vai ser o nosso primeiro ano aqui no Urbanova, que nós estaremos no Bloco 7. Então eu acho que trouxe também pra gente um pouco mais de responsabilidade de estar com muitos cursos no mesmo bloco. Já vou aproveitar e já vou perguntar pra gente finalizar, começar com o Wellington. Qual que é a expectativa que vocês têm para esse evento que está chegando e vocês estão ansiosos? Como aluno, como comissão, como trabalhar dentro desse evento? Qual é a expectativa? Nossa, a expectativa é altíssima. Quando a gente consegue confirmar quem vão ser os nossos palestrantes, quando a gente consegue formar o nosso time de comissão, a equipe organizadora, dá muito mais ânimo. E eu acredito que a jornada, ela serve para a gente estar, às vezes, até trilhando o nosso caminho. Exemplo, às vezes a gente tem um palestrante que ele é especialista numa determinada área, que às vezes você nunca parou para pensar de que você, como profissional, pode seguir aquela área também. Então, eu acho que a jornada, além de ela promover esse despertar esse interesse, ela também traz muito conhecimento para a gente que participa da comissão. A gente tem muita autonomia, então como foi falado, a gente pensa até mesmo da decoração até o palestrante, a gente tem que pensar até num crachá, por pouquinho que seja. Às vezes, para as pessoas que estão prestigiando a nossa jornada, às vezes não param para pensar num detalhe que a gente teve que pensar. Então, assim, é muito importante, as expectativas são altíssimas e eu acho que vai ser sucesso, vai ser brilhante. Certo, para você, Giovana? Sim, as expectativas são super altas, acho que porque a preparação é de muitos meses, né, não é hoje, e claro que, na verdade, ter essa abertura de falar de assuntos super importantes com a área da saúde é excepcional e estamos ansiosos, e eu acho que é muito o que ele falou dessa preparação, sabe? A gente vê as coisas ficando prontas, assim, e pensar em como vai ser no dia. Então, eu tô bem ansiosa. Tá certo, muito obrigada, gente. Foi muito legal escutar o lado de alunos dessa questão aí do Qualivite, já que a gente conversou com professores. Eu só tenho a agradecer, foi muito legal essa nossa troca de informações aqui. Muito sucesso para vocês. Obrigada. E é isso, gente. A gente vai para um rápido intervalo de novo, mas a gente volta com mais informações, mais professores aqui para te dar todos os detalhes desse evento tão legal que vai ser o Qualivite. Mais um bloco do nosso Em Foco especial de hoje sobre o Qualivite. E estou com convidadas muito especiais. Estou com uma professora e uma aluna. Estou com a aluna Ana Mancilha, certo? Sim. É aluna de fisioterapia, e a professora Priscila, que é coordenadora do curso de estética. Isso mesmo. Então vamos começar. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Como vocês Prazer. estão? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Tudo meu. Vamos começar então com a professora. Sim. Professora, eu queria que você me falasse um pouco qual vai ser a programação da jornada de estética. Bom, então primeiramente, muito obrigada pelo convite, sempre uma honra fazer parte, né, da TV Univap. Para o meu primeiro ano como coordenadora do curso de estética,
E é um ano que eu tenho participado, né, pelos bastidores do que vai acontecer no Qualivita e na Jornada da Estética. Mas a gente vai entregar, além de palestras, mini cursos voltado para o que a gente tem de mais novo, que está nos principais palcos de congressos no Brasil. Muito legal. E Ana, agora sobre a fisioterapia. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. As nossas palestras vêm buscando os tópicos principais do mercado de trabalho depois e inovações tecnológicas. Então vai ser com temas de neuromodulação não invasiva, atendimento domiciliar, urologia no dispositivos e auriculoterapia. Vai ter mini cursos com atletas de alta performance e esses distúrbios no joelho. Vai ter osteopatia em bebê, auricologia. Aí, a partir disso, a gente visa proporcionar um ambiente bem acolhedor com os alunos, com muita dinâmica prática nas palestras e com os mini cursos também. Ana, e você falou do tema, né? Como que você acha que eles vão conectar com a prática atual da fisioterapia? Sim, esses palestrantes que estão vindo são muito reconhecidos e com o avanço da tecnologia também, baseado bastante em artigos, os temas das palestras, muita prática, dinâmica prática durante a palestra e com os mini cursos também, vai ser esse o envolvimento com essa dinâmica. Certo. E professora, a gente estava conversando e você disse que você participou outras vezes do Qualivita. E eu queria saber qual que é a diferença desse ano para os outros anos. Bom, esse ano a gente está com um destaque com um tema, né, de bastante relevância, como eu falei, nos principais congressos, né, do Brasil e do mundo, que é a estética regenerativa. E hoje a gente entende que a estética regenerativa, ela busca não só a saúde, né, mas a humanização, que seriam com os atendimentos mais personalizados, os atendimentos individualizados para cada paciente e a inclusão social. Então esse é o destaque desse ano. A gente está com uma quantidade de participantes máxima, como a gente nunca teve nos outros anos. E os palestrantes que estarão conosco também, tanto para a palestra, tanto para o minicurso, são palestrantes que são referências na área. Então eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Certo. Assim como eu perguntei para a Ana, no curso de estética, como essa jornada e essa experiência que eles vão viver vão ser importantes para a formação do aluno, para as experiências de vida, na profissão mesmo. Sim, assim como a Ana falou, a estética ela está em constante crescimento, né? Assim como a estética regenerativa é algo novo, é um tema inovador para a nossa área, que envolve não só a beleza, né? Então a estética não é só beleza, é saúde. Então, a gente busca entregar isso para os alunos de uma forma científica, né, com conteúdos com bastante relevância, agregando tecnologias inovadoras. Então, hoje a gente fala de skin booster tecnológico, renovação tecnológica, limpeza de pele tecnológica. Então, tudo associado ao que a gente tem de estética regenerativa. Então, a gente busca entregar, né, o melhor esse ano com esses participantes e palestrantes que são renomados, para os alunos entregarem também futuramente nas clínicas o melhor. Certo. E Ana, agora para você, como que a jornada de fisioterapia tem estimulado a troca, né, entre esses palestrantes, essas pessoas que já têm experiência, com os alunos, você agora nos contando, tendo uma visão de aluna mesmo. Como você acha que vai ser essa troca? Esse vínculo nosso é muito bom, tanto nas palestras, como poder tirar dúvidas a todo momento, tanto no intervalo, no café. Então a gente consegue conversar com os palestrantes, seguir em redes sociais, tirar as dúvidas que a gente já tinha, e principalmente no mini curso, que é à tarde, e é um mini curso bem prático, que tem bastante métodos da gente ir conversando, tirando nossas dúvidas, para aprender melhor o tratamento para aplicar no paciente mais tarde. Sim. Certo. E vocês já sabem quais vão ser as práticas, abordagens que vocês vão fazer? Você pode me contar um pouquinho o que vai ser? Os mini cursos à tarde vai ser o de disfunções no joelho com atletas de alta performance. Aí vai vir um referente, o Caio, referente na área. Vai ter também osteopatia em bebê com bastante prática. E vai ter também
fisioterapia, que também é com a nossa professora da nossa coordenação também de fisioterapia, a Alessandra, e vai ser muita prática. A gente vai ter essas 3 opções. Com 120 inscritos na nossa jornada, vai ter bastante opção para ficar à tarde nesses mini cursos. Nossa, tem bastante gente mesmo, Sim, que legal. Sim, e pegando o gancho até da Ana, nós também tivemos um diferencial esse ano, que foi a pré-jornada. Então, algo que nós não fazíamos, né, nos outros anos. Então, a gente está trazendo numa quinta-feira à noite. Então, a Estética hoje tem uma turma EAD, né, que é semipresencial. E a gente fez questão de preparar uma jornada para que eles também pudessem participar, né? Muito legal. Muito legal. E aí, essa pré-jornada conta com a palestra, mais um minicurso e um coquetel. Então, para fazer mesmo esse network, essa integração com os alunos, então algo que a gente não fazia, e comemorar também que a gente está num excelente momento do curso. E como está sendo essa integração mesmo? Teve só esse momento de coquetel? Durante as jornadas vão ter essas integrações entre as áreas da saúde? Como vai funcionar? Vai ter essa integração entre os cursos específicos, porque cada curso vai estar em algum lugar. O nosso vai ser ali no Parque Tecnológico. Já o da Estética, no segundo dia, que é o dia da jornada mesmo, que acontece na sexta, vai acontecer no CEPLAD. E aí a gente tem junto a biomedicina e a enfermagem. Então, aí a integração fica até melhor. Porque além dos patrocinadores principais, que a gente chama de patrocinador Platinum, a gente tem o Ouro, né, que foi um patrocinador que vai estar conosco, mostrando as linhas de cosméticos, os produtos, enfim, as tecnologias, né, o que a gente tem de novidade nesse momento da integração com os alunos. Certo. A Ana, ela falou que em fisioterapia vai ter bastante parte prática, né? Na estética também vai ter essa parte prática? E faz parte, né? Eu acho que todo mundo quer ver acontecer. Então, nós teremos os assuntos todos voltados para a estética regenerativa, então aquele atendimento individualizado, entender mesmo a fundo a queixa do paciente. E aí, no primeiro dia, a gente tem sobre limpeza de pele, que é um tema que ainda a gente busca, é clássico, mas nós temos muitas tecnologias avançadas agora para a limpeza de pele, né? Então, ela está deixando de ser clássica, a gente constrói algo bastante importante dentro de uma clínica de estética, né? Se não tem a limpeza de pele, não adianta eu desenvolver um tratamento com um injetável, né? Então, trabalhar com ROF também tem que ter um entendimento com a limpeza de pele. Então, a gente aborda isso no primeiro dia e no segundo dia nós vemos também com temas, com estética integrativa, com produtos que estão em lançamento, enfim, com 2 empresas que são também bastante renomadas na estética. Caraca, que legal, vai ter muita coisa. Muito. Isso eu acho que é muito legal do Qualivit, que a gente está falando aqui, eu falei com os outros professores, outros alunos, que está tendo bastante prática, né? Eu acho que isso é um diferencial, isso que é importante para os alunos, essa questão da prática, né? Para você como professora e depois para você como Ana, como aluna, como essa prática atrai os alunos e qual é o diferencial da prática para essa questão? O diferencial é mostrar o que a gente tem de inovação, né? Então, trazendo essas tecnologias, né, inovadoras, a limpeza de pele tecnológica que a gente fala, que é uma associação de várias tecnologias, que as alunas entendem já um pouco, né? Mas a gente vem com novidades das empresas de eletroterapia, né? Que é a disciplina que eu sou especialista aqui no curso. E enfim, então eu acho que a gente traz algo interessante mesmo para a jornada das alunas. E eu, como estudante, eu falo que é muito mais interessante a gente ir nesses mini cursos que são práticos e que a dinâmica da palestra, ela é mais prática. Eu, como estudante, confirmo isso. Sim. Então, para a gente finalizar, qual é a expectativa que vocês têm para esse evento, para esse congresso que está vindo por aí? Bom, a minha expectativa já é melhor, porque a gente nunca teve o nível máximo de inscrição. A gente também está com 120 alunos inscritos, tanto à noite, tanto no período da manhã na sexta. O coquetel a gente vai fazer a partir de um horário e vem outros convidados para participar nesse coquetel. Então, eu estou assim muito feliz com o resultado, né? Vai acontecer, mas eu já estou feliz com o que vai acontecer. Eu estou muito animada também, porque eu faço parte da comissão e a gente vem programando isso desde o ano passado.
E o diferencial desse ano é que a gente conseguiu parcerias para fazer sorteios durante as palestras com os participantes e vai ser muito legal. Esse vai ser o diferencial nosso. E vão ter dinâmicas surpresas também durante a palestra para dar uma animada na galera. Caraca, muito legal. Muito legal. Gente, eu queria agradecer vocês pela gente que participação. agradece. Foi muito legal o nosso bate-papo. Foi muito legal bom. saber um pouquinho mais da estética e da fisioterapia. Muito obrigada pelas informações. Obrigada a você. Obrigada. Gente, eu vou para o nosso último intervalo. No próximo bloco a gente tem mais informações para vocês, porque o Qualivit tem muita coisa aí para você aluno, para você professor. Então não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta para o nosso último bloco do nosso Enfoque Especial Qualivit. E agora eu estou com duas pessoas muito importantes para esse evento. Estou com a professora Marlene e a professora Thaís. A professora Marlene é responsável pelo curso de nutrição e a professora Thaís é a vice-presidente do congresso. É isso mesmo? Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou começar com a professora Marlene, já que a gente passou esses blocos falando sobre as jornadas. A senhora está participando da jornada de nutrição. Você pode me contar um pouco da programação da jornada de nutrição? Sim, claro. Nessa jornada de nutrição, nós vamos começar no dia 29 com um mini curso, onde nós teremos uma palestrante que ela é especialista em seletividade alimentar na infância. Então, ela vai trazer sobre isso para a gente, com um evento que é prático, né? Como ela trabalha lá no consultório dela. Vai ser bem enriquecedor para os nossos alunos, né? Para todos os participantes. Isso é uma pré-jornada que será no dia 29. E no dia 30 nós teremos também, o nosso foco dessa jornada é a nutrição e humanização da alimentação. E aí nós vamos trazer grupos bem especiais, diferenciados. Então nós vamos trazer uma palestrante que vai falar sobre alimentação dos escolares e ela vai trazer como fazer a adaptação da merenda escolar para crianças com necessidades especiais, que hoje em dia a gente tem muita criança que vive isso. Intolerância ao leite, ao glúten, crianças com diabetes. Então essas crianças, elas precisam de um atendimento diferenciado e humanizado. E aí teremos também uma palestra que vai ser muito interessante também, que é uma especialista, uma nutricionista especialista que vai falar sobre a nutrição para o desempenho de para-atletas, que também é uma coisa que já está nas Olimpíadas, né? Aí, então, assim, ela é especialista, ela trabalha com para-atletas. E uma terceira palestra também é uma profissional, uma nutricionista que vai trabalhar com o atendimento humanizado para crianças com câncer. Né? Então, como você tornar essa alimentação mais afetiva para atender essas crianças na recuperação do diagnóstico com câncer, que a gente sabe que o câncer já é tão triste, né? Então, pelo menos a alimentação, a gente sabe que ela precisa ser afetiva, ela precisa ser humanizada, a gente precisa incluir todos esses públicos aí, toda essa população aí dentro da nutrição e alimentação. Certo, muito obrigada. E a professora Thaís, ela não vai falar de uma jornada em específico, mas vai falar sobre as ligas acadêmicas. Professora, você pode explicar o que são essas ligas acadêmicas? Sim, a gente tem hoje, né, na FCS, diversas ligas acadêmicas dentro dos diversos cursos, né, tanto ligas acadêmicas como grupos de estudos. Então, as ligas acadêmicas, elas são esse grupo, né, que tem um presidente docente, um presidente discente, que se reúnem para estudar, para aprofundar o estudo na área de interesse, né. Então, a gente tem a liga de anatomia, as ligas de fisioterapia, liga ortopédica, por exemplo, a liga de nutrição e os grupos de estudos e ligas também da veterinária. Então, o encontro de ligas acadêmicas vai acontecer esse ano, sempre acontece, né, no Qualivita, e esse ano também daremos continuidade no encontro. E qual que vai ser o diferencial desse ano? Isso, esse ano o encontro ele vai acontecer no dia 28, no período da tarde, e nos anos anteriores a gente estava fazendo esse encontro online, então esse ano decidimos trazer esse encontro de maneira presencial e também contará com 2 palestrantes voltados ali
para a área acadêmica de artigos científicos, leitura de artigos científicos e também um palestrante falando sobre oratória, né, um especialista renomado que já foi em TED Talks, trazendo essa parte de oratória por profissional da saúde. E as ligas vão participar, né, os alunos vão participar nessas conversas, mostrando, né, como cada liga acadêmica tem estudado, tem aprofundado nos estudos, as dificuldades que eles encontram, e esses profissionais vão estar ali auxiliando nesse momento, então, com as palestras e depois com uma roda de conversa. Certo. Agora, professora Marlene, qual que é a importância da jornada de nutrição para o fortalecimento da nutrição como campo de conhecimento atual, assim, na atuação na região? Qual a importância para o profissional? Então, para o profissional, principalmente para o nosso aluno e para o profissional, esse contato, né, entre os acadêmicos, os estudantes, com o profissional. Para os nossos alunos é muito importante que ele tenha uma visão diferencial, principalmente esse ano, que nós vamos trazer temas bem inclusivos de humanização, que muitas vezes a gente não vê essa possibilidade dentro da nossa área clínica. Então, a gente está abrindo mais o leque para os nossos profissionais, porque, na verdade, a nutrição tem crescido muito, né? Mas muitas vezes esse aluno não tem essa visão quanto à nutrição. Então, quando ele vem aqui para a jornada, ele fala, nossa senhora, tem muita coisa nova aí, tem muita gente trabalhando com inovações, com humanização, com inclusão social. E a gente precisa ter essa visão também. Então, para os nossos alunos e também para os profissionais que vão vir dar a palestra, é importante também ele passar esse conteúdo, saber o que ele está passando para os nossos alunos, né? E nas outras conversas que eu tive com os outros professores, foi bastante citado a integração entre as áreas, entre os cursos das áreas da saúde. Qual a importância dessa integração e como isso muda na área da nutrição, perdão? Olha, a inclusão ela é fundamental, porque a gente fala que o corpo ele não trabalha sozinho. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no para-atleta, não é só a nutrição. A gente precisa da biomedicina, a gente precisa do fisioterapeuta. Então, essa interação entre as diferentes áreas ela é fundamental. A criança com câncer, entra a estética, a questão da aparência, tudo, da questão estética mesmo da criança. Então, essa jornada, a gente está incluindo todo mundo trabalhando junto, isso é fundamental, porque a gente tem que ver o indivíduo como um ser biopsicossocial. E as jornadas, o Quali Vida, ele vem para trazer isso aí, para a gente mostrar isso para o aluno, né? Tá certo. E professora Thaís, a gente estava comentando que vai ter uma exposição esse ano. Você pode explicar um pouquinho como vai funcionar essa exposição, o que é, quando vai acontecer? Sim, esse ano a gente vem com uma grande novidade, que é a primeira feira de exposições acontecendo dentro do Congresso. Então, essa feira foi criada com a intenção de trazer, né, de aproximar marcas da saúde com produtos, né, da saúde e tecnologia para o público do Congresso, né, sejam alunos, estudantes ou profissionais que venham fazer parte ali com a gente. A feira vai estar acontecendo nos 2 primeiros dias da jornada, no dia 28, nos 2 primeiros dias do Congresso, no dia 28 e no dia 29, junto com a exposição dos trabalhos acadêmicos. Então, a gente tem um primeiro momento, as palestras principais ali do Congresso, que acontecem das 8 às 10 horas, e daí depois, das 10 à 1, a gente tem a apresentação dos trabalhos acadêmicos e a feira de exposições com os nossos patrocinadores. Então, a gente tem grandes patrocinadores, então a Unimed é uma das patrocinadoras do Congresso esse ano, e a gente vai estar lá com bastante expositor de todas as áreas, né? Então, a gente mesclou bastante ali para que todas as áreas da saúde sejam contempladas, com novidades, produtos, né, equipamentos ali que possam agregar na formação, né, dos alunos, professores e demais profissionais também que passarão por lá. Certo. E professora Marlene, agora, como os alunos de nutrição estão participando desse evento? Quais atividades eles já estão fazendo? Quais são os desafios que eles estão lidando para nesse congresso? Olha, eles já estão participando só nas redes sociais, né? Isso já é uma grande participação. Correndo atrás de patrocinadores, atrás de palestrantes, elaborando todo
o que está atrás ali das câmaras para depois eles aparecerem, né? Então, assim, fazendo contato com os palestrantes para que a coisa funcione, eles que estão elaborando o que o palestrante deve falar, os vídeos que eles devem falar, todo o material e todo o material que a gente vai utilizar durante a jornada, não é pouca coisa. Então, uma mesa, uma cadeira, a gente tem que organizar para que no dia esteja, no dia não, um dia antes esteja tudo lá pronto. E os patrocinadores também, nós vamos ter coffee break. Então, assim, isso tem que estar tudo organizado. Eles sabem quantas pessoas vão participar para estar muito bem estruturado para não ter falha. Isso é antes, né? Temos uma equipe de alunos participando junto com a gente e depois no dia também eles têm que ficar ali recebendo o palestrante, recebendo os congressistas, distribuindo material. Então a gente tem que ter material para esses alunos também, para os participantes. Então eles estão assim super envolvidos. E olha, eu vou te falar, já está tudo organizado na nutrição. Que bom, né? É importante ter essa organização já, uhum. mesmo que um tempinho antes. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria de saber qual a expectativa de vocês para esse congresso tão grande como está sendo o Qualivita. Olha, eu acho assim que vai ser uma coisa assim bem diferente, porque nós víamos, né, Thaís, estava sendo online, né? Nós tivemos o ano passado não, mas a gente sobreviveu à pandemia que foi online. Então, agora a gente voltar, no comecinho, no ano passado, acho que foi o primeiro presencial, sim. E agora eles estão vindo com gás total, né? Então, assim, eu acho que vai ser muito bom, porque agora esse contato direto com alunos de fora que vão vir, com os próprios palestrantes, eles poderem perguntar, saber a área de atuação, porque nós vamos trabalhar com nutricionistas que vão dar a palestra, por exemplo, com para-atletas. Então, assim, saber, nossa, como que você atende, como que você pesa um para-atleta, uma pessoa que tem uma deficiência, né? Então, assim, eles podem falar isso no dia a dia. Então, assim, tornar mais real, mostrar para os nossos alunos que é viável essa inclusão social e o atendimento humanizado de pessoas diferentes, né? A tal da equidade, né? E para você, professora? Olha, acho que a expectativa é muito grande. Nós estamos na 23ª edição do Qualivita e o congresso tem crescido cada vez mais. Então, teremos 2 dias de palestras, né, e com as feiras. Então, essa já é um grande diferencial, os 2 dias de palestras que vão acontecer também com médicos, psicólogos, com para-atletas, com a doutora Denise também, que vai trazer esse enfoque da inclusão social na área ali, né, da saúde, e além da feira acadêmica, né? Então a gente vai ter 2 grandes dias com grandes palestras no início e depois 2 dias com a feira de exposição, né, que é que vem complementando ali o congresso, aproximando os alunos. Acho que isso é muito importante para os alunos, né? Poderem, dentro da graduação, já participarem de congressos dentro da Univap, né? Então, a gente tem 2 grandes congressos que acontecem aqui, que possibilitam que o aluno já saia da faculdade com currículo formado, com participação em congressos, em palestras, com a experiência, né, de organizar os eventos acadêmicos, as jornadas ali dentro da graduação, porque isso é trabalhoso, demanda, mas traz toda uma experiência para o aluno também. Né? Então, o congresso ele acontece nos 3 dias, né? Encerra ali no último dia, na sexta-feira, com as jornadas. E é um congresso lindo ali para os nossos alunos. A gente também está com bastante congressistas de fora, tanto participando das jornadas, como submetendo o trabalho. Então, o congresso tem crescido, a expectativa é muito grande, que ele cresça ainda mais, né, nos próximos anos. E esse tema é super importante e relevante, então traz também ali uma atenção, né, para esse tema, para conversar com todas as áreas. Tá certo, muito obrigada, professoras. Obrigada, foi ótimo obrigada o nosso bate-papo. Fico muito feliz pela participação de vocês. Para a gente entender um pouquinho do que vai ser esse congresso tão grande, né? Quantas vezes já foi? 23ª edição. 23 vezes já aconteceu. E eu tenho certeza que dessa vez vai ser um sucesso também. E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigada.
Gente, o nosso Enfoco de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e entendido um pouquinho de como vai ser esse congresso tão especial e tão legal aí que a Univap proporciona para os alunos. Eu fico por aqui. Semana que vem tem mais Enfoco, tem Univap Notícias também. Não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, que é TV Univap, @TV Univap no Instagram. Tem o nosso YouTube também. E nós passamos nos canais 8 da NET e 10 da Vivo. Eu espero vocês nos próximos Univap Notícias e nos Enfocos que vão acontecer por aí. Um beijo, até mais!